Olá a todos, neste vídeo então vamos falar sobre uma ANOVA por blocos. Esta é uma técnica estatística muito utilizada para tentar reduzir a variabilidade que aparece numa ANOVA de amostras independentes, através da utilização daquilo que é designado então por blocos. Vamos então ver as definições mais importantes sobre este conceito. Vou pôr aqui o meu PowerPoint a andar. E então vamos ver algumas definições e depois vamos ver alguns exemplos como é que se pode fazer então um desenho randomizado por blocos. Portanto, essencialmente, como estava a dizer, este tipo de desenho tenta reduzir ao máximo a variabilidade natural e aumentar a sensibilidade do teste. De certa maneira, tentar que o teste consiga detectar diferenças entre os níveis de um determinado fator. E, portanto, quanto mais for a amostra homogénea, mais então a variabilidade que está associada diminui. E, portanto, daí aparece o nome bloco homogéneo. Quer dizer então que esse bloco homogéneo vai ser constituído por indivíduos ou unidades experimentais que sejam muito semelhantes entre si. Dessa maneira, então, nós conseguimos reduzir a variabilidade que existe porque esse mesmo bloco vai ser avaliado em todas as condições do fator de amostras independentes. E daí, de facto, nós já não podemos utilizar o termo fator de amostras independentes, porque é o mesmo bloco que está a ser avaliado em todos os seus níveis. E, portanto, quando isso acontece, chamamos então uma ANOVA por blocos. E, portanto, os blocos são utilizados numa análise de variância com o objetivo de contabilizar a variação de outros fatores que não são os tratamentos ou os níveis do fator principal. Estes blocos, então, podem ser pensados como a repetição ou replicação, que é um termo que aparece muitas vezes na literatura, das unidades experimentais de uma experiência. Como isto acontece, então, geralmente leva a uma diminuição da variabilidade associada, porque estes blocos, os valores que nós estamos a obter nestes blocos costumam estar correlacionados. E como estão correlacionados, então isso leva automaticamente a uma redução da variabilidade. Geralmente estas unidades experimentais são sujeitos, portanto é o mesmo sujeito que é testado em todas as condições, mas não necessita de o ser, como vamos ver. Portanto, ao mesmo conjunto de sujeitos, vamos ver este exemplo, ao mesmo conjunto de sujeitos foi administrado ao longo do tempo um determinado fármaco. Todos os sujeitos foram medidos na linha de base e no fim do tratamento e no follow-up. Estes sujeitos então podem ser considerados como blocos. Ou seja, como são os mesmos sujeitos a serem sempre medidos em todas as condições, isso vai diminuir então a variabilidade. Um bloco pode também ser a repetição de um ou mais fatores de amostras independentes. Por exemplo, um investigador replicou o fator de tratamento a amostras independentes com dois níveis, controle e experimental, num determinado momento, por exemplo, ao fim de 3 meses, e depois repetiu novamente a experiência ao fim de 6 meses. E, portanto, neste caso a experiência irá ter dois blocos. O bloco 1 dos 3 meses, e como é uma replicação, então vou ter um segundo bloco nos 6 meses. Portanto, o bloco é uma replicação da experiência. Portanto, a experiência ser repetida nas mesmas condições, mas então em blocos, em unidades de tempo diferentes, por exemplo. E, portanto, este conceito pode ser generalizado para um conjunto de sujeitos que partilham a mesma característica. Se as unidades experimentais forem animais, então o agrupamento de animais geneticamente idênticos, como por exemplo as ninhadas, podem ser agrupadas em bloco. E, portanto, cada ninhada vai representar um bloco. E, portanto, essa ninhada é constituída por vários sujeitos. Mas agora reparem, ninhadas diferentes têm sujeitos diferentes, mas como eles são todos muito homogéneos, são todos muito idênticos entre si, então eu vou dizer que cada bloco desse indivíduo, em vez de estar a estudar indivíduo por indivíduo, vou estar a estudar o bloco desses indivíduos. E, portanto, dessa maneira consigo reduzir novamente a variabilidade. E, portanto, num desenho fatorial, ou seja, numa ANOVA de amostras independentes com mais do que um fator, cada fator também pode ter vários blocos. Se o número de blocos do fator 1 for idêntico ao número de blocos do fator 2, então estaremos perante um desenho que aparece na literatura designado por quadrados latinos. Também vamos ver isso neste vídeo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Numa experiência com culturas agrícolas, se os lotes que estão num determinado lado do campo estiverem próximos de uma linha de árvores,
esses lotes podem receber menos sol ou ficarem mais protegidos pelo vento. Então, neste caso, um desenho experimental correto seria considerar um segundo bloco que isto não estaria próximo destas árvores. E, portanto, eu iria ter aqui uma experiência com dois blocos. O primeiro bloco constituído pelos lotes agrícolas que estão encostados às árvores e um segundo bloco que eu iria considerar como os lotes agrícolas que estão afastados dessas árvores. E, portanto, dessa maneira eu iria conseguir tomar em consideração a variabilidade da exposição ao sol ou da exposição ao vento, que não é o objetivo principal. O objetivo principal era saber, por exemplo, se o valor, se a produção de determinado produto agrícola dependia do fertilizante ou dependia do tipo de solo e não tanto saber e não era tanto o fator principal saber se aqueles lotes estavam ou não expostos ao sol ou ao vento. Mas ao tomar em consideração isso, ao tomarem em consideração esses efeitos que podem vir desse bloco, o resultado da estatística torna-se mais preciso, torna-se mais fino, porque eu estou a controlar mais fatores, entre aspas, ao mesmo tempo. E, portanto, quando as unidades experimentais são apenas ensaios, que aparecem muitas vezes com o nome run, portanto, o run é um ensaio, ou pontos temporais, onde os tratamentos são aplicados, estes poderão ser considerados também como blocos, dado que as características de algumas variáveis podem mudar ao longo do tempo. Portanto, nós estamos a ver que os blocos são muito utilizados em experimentação. Mais um exemplo. Numa experimentação em que as unidades experimentais são as avaliações de um conjunto de alunos de um distrito, podemos incluir blocos como a escola ou bloco como a turma. E, portanto, aí, nesse caso, nós iríamos dizer que nós estamos num modelo hierárquico. O que é que isto quer dizer? Que, de certa maneira, as turmas estão agrupadas numa escola, portanto é como se fosse uma árvore, as turmas, que são as folhas, estão agrupadas numa árvore, estão agrupadas numa escola, que é um ramo que está acima, e essa escola está agrupada dentro do distrito. Portanto, tem um modelo hierárquico que um distrito pode ter muitas escolas e cada escola pode ter muitas turmas. Então, quando isso podemos dizer que é um modelo hierárquico. E neste caso aqui, neste exemplo, o investigador pode não estar interessado em avaliar o fator escola, portanto não considerar como fosse um fator, mas quer levar em consideração as diferenças que existem entre escolas. Pode querer levar em consideração as diferenças que existem entre turmas. E dessa maneira, o resultado da experiência torna-se muito mais fino. Portanto, eu estou a tomar em consideração outros tipos de variabilidade que não só o fator principal que eu estou a analisar, o fator principal ou fatores principais. Portanto, finalmente, o bloco ainda pode ser considerado um bloco fixo, se foi escolhido a priori, ou poderia ser considerado um bloco aleatório se fosse sorteado dentro de um conjunto alargado de blocos possíveis. No exemplo anterior, as turmas, portanto, a seleção das turmas podia ser feita por formas aleatórias. Portanto, eu tinha 10 turmas e dentro de uma escola e dentro dessas 10 turmas sorteava 2 ou 3 de uma forma aleatória. E, portanto, passaria a estar numa nova por blocos aleatórios, em vez de uma nova de blocos fixos. O que nós vamos ver aqui essencialmente neste vídeo é o caso mais simples, que é a ANOVA por blocos fixos. E, portanto, como nós podemos ver nestes exemplos todos, os sujeitos do mesmo bloco não são os mesmos. E, portanto, os sujeitos que esteve na dose 0 não é o mesmo sujeito que esteve na dose 1, etc. Mas para este desenho experimental por blocos ser válido, eu tenho que ter sujeitos semelhantes. Isto é, dentro do mesmo bloco, os indivíduos devem ter todos a mesma idade, o mesmo peso, o mesmo comprimento, algumas medidas que eu considero importantes que eles possam ter. Portanto, isto é sempre algo que é sempre discutível, tudo isto é feito na fase experimental, na fase de planeamento. Portanto, todas estas considerações são todas feitas na fase de planeamento e antes de fazer a experiência. E às vezes é preciso consultar especialistas se estão de acordo ou não, se aqueles indivíduos podem ser considerados com as mesmas características, podem ser considerados bloco ou não.
Num laboratório isto é mais fácil de se fazer, porque geralmente os animais que são utilizados no laboratório são, são essencialmente feitas com determinadas espécies e com determinadas raças. Isto é, o ratinho, aquele ratinho branco do laboratório, aquilo é um ratinho que foi, entre aspas, criado, tendo então uma determinada espécie, que é então o ratinho, o rato, e de uma determinada raça. O que é que isso faz? E ao fazer isso, quer dizer então que o ADN vai ser muito idêntico entre aqueles sujeitos todos. Portanto, aqueles sujeitos todos cada sujeito pode ser considerado como um bloco. Porquê? Porque, essencialmente, apesar de ser sujeitos diferentes, do ponto de vista da ADN, eles são todos muito idênticos entre si. Portanto, era como se fosse o mesmo indivíduo replicado várias vezes. Em seres humanos, tal não é possível acontecer, a não ser que se utilizem gêmeos idênticos. Há muitas experiências na psicologia que utilizam gêmeos idênticos para fazer blocos. E neste caso, caso não seja possível, então, caso não seja possível de utilizar gêmeos idênticos, e ainda é possível utilizar sujeitos diferentes, mas desde que a repetição, desde que quando eles estejam expostos a um nível diferente, tenha havido um washout period. O que é que quer dizer? Tenha havido um tempo suficiente entre a aplicação, por exemplo, entre a aplicação de dois fármacos. Ou então, quando, por exemplo, se um atleta faz 100 metros, para repetir novamente esses 100 metros, nós teríamos que dar tempo suficiente para ele estar novamente em repouso, para não haver um condicionamento da experiência. Portanto, a esse efeito chama-se washout period, ou seja, dar tempo suficiente para o que aconteceu na primeira experiência ter sido eliminado ou já não haver consequências dessa primeira experiência. É claro que então nós estamos a falar de experiências que não sejam destrutivas, ou seja, que a amostra não seja destruída, melhor dizendo. Porque se a amostra for destruída, então não é possível replicar essa amostra. E se uma experiência tiver um ou mais fatores de amostra independentes e se for constituído por blocos, então o desenho será designado por randomização completa por blocos. Se uma experiência for medida ao longo do tempo, ou seja, eu tenho aqui um fator tempo no mesmo conjunto de sujeitos, ou seja, medidas repetidas em que o sujeito é o bloco, e se o objetivo é avaliar a tendência ao longo do tempo, então o desenho será uma ANOVA de um fator de medidas repetidas. E, portanto, e muita literatura diz que uma ANOVA de medidas repetidas é essencialmente uma ANOVA por blocos, em que o sujeito é o bloco. E, portanto, eu também concordo em parte com esse tipo de análise e, portanto, de facto, uma ANOVA de medidas repetidas pode ser considerada é um caso particular de uma ANOVA por blocos. Do ponto de vista matemático, vamos ver que o modelo estatístico numa ANOVA por blocos ou numa ANOVA de medidas repetidas é o mesmo. E, portanto, como eu acabei de dizer, muitos autores consideram uma ANOVA de medidas repetidas um caso particular de uma ANOVA por blocos. Se o fator tiver T níveis com B blocos, então a experiência terá no total T vezes B observações. Se cada bloco B tiver R réplicas ou repetições dentro desse bloco, então o número total de observações vai ser dado pelo número de níveis, vezes o número de blocos, vezes o número de réplicas que estejam dentro de cada bloco. Então, esse tipo de desenho chama-se randomização completa por blocos geral. Porque geralmente, na maior parte dos exemplos que aparecem na literatura, o bloco só é constituído por um indivíduo. Mas nós podemos estender esse conceito a que esse bloco tenha um conjunto de indivíduos homogéneos. Por exemplo, no tratamento da asma, em que cada visita do sujeito ao centro do hospital é pedida que repita 3 vezes a espirometria. Portanto, o sujeito é o bloco e dentro desse bloco tem a repetição 1, repetição 2 e repetição 3. E, portanto, este desenho tem alguns problemas, portanto, é preciso ter alguns problemas, principalmente no cálculo dos graus de liberdade, e que se não tivermos em atenção a esse caso, poderemos estar a calcular uma situação errada. E, portanto,
o resultado à nova poderá não ser aquele que nós queríamos, o mais correto. Portanto, em termos de graus de liberdade, temos de ter alguma atenção ao fazer isso. Claro que uma das maneiras que aparece como na literatura para corrigir isso é, em vez de utilizar as 3 réplicas, calcular a média das réplicas e, portanto, o bloco passa a ter novamente um sujeito médio, ou uma repetição média, ou uma réplica média, como vocês quiserem chamar. Podem-se utilizar a média, como se pode utilizar então também a mediana. A estrutura de dados no R tem que ser estruturada, os dados têm que estar estruturados num formato longo, ou seja, numa tabela deste género que está aqui, em que o sujeito vai ter que ser declarado como fator. Isto é, para ele tomar em consideração este bloco que está aqui, o sujeito também tem que ser designado como fator. Então é uma espécie de uma ANOVA de 2 fatores, que não é bem o termo correto, mas é uma ANOVA que utiliza um fator bloco e um fator tratamento. E, portanto, nós temos de ter cuidado que, se tivermos os dados num formato wide, temos que transformar num formato long, como está aqui indicado neste slide. E, portanto, o modelo matemático de uma ANOVA por blocos é um modelo que considera, então, uma média geral, o efeito do bloco I, o efeito do tratamento J e tem um erro aleatório, como todos os modelos na estatística. Este modelo aleatório tem uma distribuição normal de média zero e variância constante e, portanto, quer dizer então que a variação total, esta tabela quer aparecer, a variação total irá ser dividida na variação entre sujeitos ou na variação entre blocos e na variação dentro de blocos. Portanto, a minha variação, o meu total vai ser dividido entre duas partes, entre blocos e dentro dos blocos. Mas agora, ao contrário do que acontecia, por exemplo, numa ANOVA de 2 fatores, dentro dos blocos, eu posso dividir a variação dentro dos blocos, eu posso dividir em 2 partes. Uma respeitante ao tratamento e a outra respeitante aos erros ou à variação dentro dos tratamentos. Portanto, isto é tal qual como se fosse uma ANOVA, portanto é a variação entre os diferentes tratamentos e depois tem uma segunda parte que é a variação dentro dos tratamentos, que muitas vezes então designamos por erro ou resíduo. Estão aqui nesta tabela, é uma tabela que aparece, que nós devemos ter sempre em mente quando fazemos uma ANOVA por blocos. Vemos que os graus de liberdade são assim calculados, ao número de blocos menos 1, ao número de tratamentos menos 1. Aqui o erro vai ser então dado pelo número de blocos menos 1 a multiplicar pelo número de tratamentos menos 1. Eu escrevi aqui nesta tabela os valores esperados das médias, o valor esperado da média dos quadrados. Para nós vermos que é possível também estimar a variância dos resíduos. E, portanto, então temos aqui a média dos quadrados, que é a divisão da soma dos quadrados pelos seus graus de liberdade, e podemos ter aqui a minha estatística F0. A estatística F0 também podia ter indicado aqui a estatística para os blocos. Eu não o fiz porque muitas vezes não é apresentado na literatura, mas podíamos fazer. E como então o cálculo é sempre produzido da mesma maneira. Portanto, é sempre a média dos quadrados do tratamento sobre a média dos quadrados dos resíduos. Quer dizer então que se eu estivesse a fazer aqui o cálculo do F0 para os blocos, ia ser então o valor da variação, a média dos quadrados dos blocos a dividir pela média dos quadrados dos resíduos. Então produzia aqui um F0 e depois podia calcular um valor então do p-value. Posso fazer então a estimativa da variância dos erros, que vai ser dada então para esta forma que está aqui. E o teste de hipótese para o tratamento vai ser então, não há diferenças entre os tratamentos, existe pelo menos um tratamento que é diferente na hipótese alternativa, e portanto se não rejeitar H0 quer dizer que não há influência dos tratamentos. Adicionalmente, eu também posso testar os blocos. Lá está, se eu tivesse calculado aquela estatística F0 para os blocos, então eu podia saber se os blocos eram todos iguais entre si ou se existe pelo menos um bloco que tem uma resposta diferente dos restantes. Portanto, é natural que aconteça numa experiência aqui deste género que os blocos não sejam todos iguais. Os blocos analisados ao longo do tempo
pode ter resultados diferentes de um bloco para o outro bloco. A qualidade do modelo vai ser determinado pelo coeficiente de determinação R², podemos também calcular o R² ajustado e vai-nos dar então a proporção de variabilidade explicada pelo modelo da ANOVA, que neste caso é o modelo da ANOVA por blocos. Os pressupostos, essencialmente, vai ser a normalidade dos resíduos. Aqui é discutível se a variância do fator, se o teste de Levine, ou seja, se as variâncias dos níveis do fator deve ser avaliado ou não, porque essencialmente quando nós avaliamos o fator, nós estamos a ignorar o bloco e não é isso que este tipo de ANOVA, de certa maneira, o seu objetivo. O objetivo é contabilizar quer o bloco, quer o fator. E, portanto, torna-se um pouco estranho, na minha opinião, avaliar se a variância dos níveis do fator deve ser iguais ou não, aquele que é designado pelo teste da homogeneidade da variância pelo teste de Levine. E, portanto, no meu caso, eu optei por só ficar com a normalidade dos resíduos. Vamos então ver o primeiro exemplo. Uma experiência procura determinar o efeito de um fármaco no comportamento de ratos de laboratório. O comportamento estudado está associado à privação da água e ao número de vezes em que o rato acionou uma alavanca para a obtenção de água. A variável dependente vai ser então o número de acionamentos da alavanca dividido pelo tempo que durou a experiência. Desta maneira eu vou acabar por ter uma variável que é quantitativa. Portanto, é o número de acionamentos, ou seja, o número de vezes que ele tocou na alavanca, pelo tempo que ele tinha, o tempo de duração da experiência. O fator de tratamento vai ser, então, consiste na administração de 5 doses diferentes do fármaco, incluindo a dose de controle, que era um placebo. Neste exemplo, a experiência é realizada sempre com o mesmo rato do laboratório, dado que entre duas doses consecutivas espera-se o tempo suficiente para que o fármaco seja eliminado, washout period. Neste caso aqui não é necessário, de certa maneira, eliminar ou fazer autópsia do rato. Em muitas experiências em termos de laboratório, procura-se determinar, por exemplo, quais são os valores das enzimas do fígado ou dos rins, e nesse caso seria necessário, de certa maneira, terminar a experiência, cada rato de laboratório só estaria associado a uma dose. Mas como eu disse anteriormente, como todos estes ratos são todos muito homogéneos, mesmo a utilização de um rato numa outra dose teria que ser considerado como pertencente ao mesmo bloco. Porquê? Apesar do indivíduo ser diferente, as características para o indivíduo anterior eram eram muito parecidas, se não muito idênticas, ok? E quando isso acontece, então é o exemplo clássico da utilização do bloco. Em vez de ser sujeitos diferentes em cada uma das doses, apesar de serem indivíduos diferentes, o bloco vai considerar como se fosse o mesmo indivíduo, apesar de ser ratinhos diferentes em cada uma das doses. E, portanto, aí é a vantagem da utilização deste estilo de desenho experimental sobre uma ANOVA de amostras independentes. E, portanto, os dados foram apresentados nesta forma. Portanto, eu tenho aqui a variável dependente, dose, e então tenho aqui o meu bloco, que são os sujeitos que estiveram nas diferentes doses. E, portanto, neste caso, os blocos são considerados fixos a priori e, portanto, cada bloco é constituído apenas por um rato de laboratório. Ou seja, este valor que está aqui vai ser obtido sempre com o mesmo rato de laboratório. Aquilo que eu estava a dizer anteriormente, e que vou tornar a repetir, é que em cada uma destas células aqui podia ter um rato de laboratório diferente. Mas como eles são todos muito homogéneos, ou seja, que são muito idênticos um ao outro, eu podia na mesma considerar que este bloco 1, apesar de ter ratinhos diferentes, ser considerado o mesmo bloco. E daí a vantagem da utilização deste tipo de desenho randomizado por blocos, porque a variabilidade vai ser muito inferior quando comparado
a uma situação de uma ANOVA de amostras independentes. E, portanto, cada bloco é uma repetição ou réplica da experiência. Portanto, muitas vezes, muitos autores vão dizer que aqui o bloco 2 é uma réplica do bloco 1. Eu gosto mais de utilizar o termo repetição, porque é o que mais, para mim, é o que mais se aproxima nesta experiência. E, portanto, este problema podia ser resolvido por uma ANOVA de medidas repetidas de um fator. É claro que, geralmente, quando uma ANOVA de medidas de um fator, geralmente a variável dependente é uma variável tempo. E, portanto, em vez de estar aqui, em vez de utilizar, apesar de eu poder resolver isto como se fosse uma ANOVA de medidas repetidas de um fator, aqui os níveis da variável dependente, dose, não são bem tempos, é apenas são diferentes valores quando eu fixo uma determinada dose, e não é bem avaliar, por exemplo, a concentração plasmática no momento 0, no momento 10, no momento 10 minutos ou 10 segundos, no momento 20 segundos. Aí seria a situação clássica para utilizar uma ANOVA de medidas repetidas. Aqui podíamos argumentar que, apesar dos resultados serem os mesmos, é verdade, apesar dos resultados serem os mesmos, vou aqui poder dizer que esta experiência é muito mais próxima de uma ANOVA por blocos do que uma ANOVA de medidas repetidas, apesar dos resultados finais irem ser idênticos. O que levanta sempre alguma dúvida quando é que se utiliza uma ANOVA por blocos ou quando é que se utiliza uma ANOVA de medidas repetidas. O meu critério é simples. Se a variável de amostras, desculpa, se o fator for temporal, ou seja, medidas uma semana, 2 semanas, 3 semanas, por aí fora, eu utilizo então uma ANOVA de medidas repetidas. Se o fator for como este que está aqui, dose 1, dose 2, dose 3, dose 10, o nome que eu iria identificar seria então uma ANOVA por blocos. E, portanto, começa sempre a ver um bocadinho a estatística descritiva. Vemos então que, dependendo da dose, o número de vezes, o número de vezes que o rato clicou na alavanca a dividir pelo tempo, vemos que na dose 1 parece que o valor da mediana atinge um valor maior. Vemos aqui também no gráfico de médias em função da dose, vemos aqui que nós temos estas doses têm um comportamento mais próximo do comportamento quadrático do que o comportamento linear. E, portanto, tudo isto é importante para aquilo que nós vamos fazer depois a nível da construção do modelo da ANOVA por blocos. Portanto, quando o fator, apesar de ser categórico, tem propriedades métricas, como este aqui, como nós estávamos a fazer um escalonamento da dose ao longo, portanto, o valor de 0 representa o placebo, depois 0,5, depois é o dobro da dose, depois é 3 vezes a dose inicial, e sucessivamente. Parece ter neste caso nós podemos dizer que tem um comportamento ou tem propriedades métricas. Neste caso. E, portanto, podemos fazer um gráfico de dispersão para tentar ver se existe uma relação linear ou outra. Neste caso, então, neste gráfico de dispersão, vemos que nós temos aqui uma relação quadrática. E, portanto, o modelo da ANOVA, não podemos esquecer que o modelo de uma ANOVA é um modelo linear, portanto, é um modelo de regressão linear. E, portanto, aqui, se calhar, poderíamos ver se nós quiséssemos construir, como nós vamos ver, uma situação em que nós tínhamos um modelo quadrático. E, portanto, aqui neste caso, o fator fármaco, portanto, o fator dose é significativo. Vemos aqui, portanto, o intercept não é lido. O fator bloco é o fator sujeito. Vemos que o bloco também é significativo. E aqui o X1 factor é então o fator dose e vemos que os resultados são significativos. Existe pelo menos uma dose que tem um comportamento médio diferente das restantes. No caso do bloco também é significativo, quer dizer que os diferentes blocos respondem de maneira diferente. Quer dizer que nem todos os blocos responderam da mesma maneira. Portanto, se tivesse aqui um gráfico, no anterior, se eu tivesse aqui um gráfico de linhas, em que cada uma das linhas representasse um bloco, nós íamos ver que as linhas não eram todas paralelas. Não, as linhas não eram todas paralelas. Ia haver interseção nas linhas, porque
os blocos não responderam todos da mesma maneira. E, portanto, os graus de liberdade são exatamente iguais aos valores que aparecem naquela tabela que eu apresentei. O desvio padrão dos resíduos dá então um valor de 0,0914. Portanto, este valor aqui, se eu calculasse, se eu resolvesse este problema como se fosse uma nova de amostras independentes, nós íamos ver que este valor era muito, muito maior. A nível dos pressupostos, fui avaliar a normalidade dos resíduos. Vejo que a normalidade dos resíduos, pelo QQ-Plot, na grande maioria, tem uma distribuição normal. Aqui nas extremidades, como acontece, principalmente aqui nesta parte de baixo, como acontece na maior parte dos casos, nas extremidades, estes valores podem não ter, podem não seguir uma distribuição normal. Mas na sua globalidade vejo então que os meus ciclos seguem a linha teórica e, portanto, eu vou dizer então que os meus resíduos têm distribuição normal. Quando eu avalio os valores estimados versus os seus resíduos, vejo que o valor do resíduo anda aqui à volta de zero, portanto tem uma distribuição normal, e vejo aqui que então que o padrão de respostas parece ser uma nuvem de pontos aleatórios e, portanto, significa então que a variância aparentemente parece ser constante também. Portanto, quer dizer então que acabei de verificar o pressuposto que eu tinha dito para uma ANOVA de blocos. Posso utilizar contrastes e, portanto, como já foi dito várias vezes, os níveis do fator, se tiverem uma ordem implícita, a restrição colocada na ANOVA da soma dos quadrados ser nula talvez não seja a melhor. Talvez os contrastes mais indicados sejam os contrastes polinomiais, portanto o contraste linear, o contraste quadrático, e portanto nós iríamos alterar o contraste de soma que foi obtido para aquela tabela anterior por um contraste de tipo polinomial. E portanto isto é muito usual acontecer numa experiência, portanto é muito usual fazer isto em termos de contrastes. Para analisar se o contraste quadrático é melhor que o contraste linear. Ou seja, portanto, resumindo, eu estou a substituir o contraste da soma, ou seja, podem ver que a soma das colunas é sempre zero, portanto é um contraste de soma nula. Os contrastes polinomiais também são contrastes de soma nula. Eu aqui não escrevi os valores que o R utiliza, mas é um contraste de soma nula, portanto a soma da sua coluna vai dar zero. Eu não sei se tenho aqui. Tenho aqui, peço desculpa, já não me lembrava. Reparem que a soma coluna que está aqui é zero. Portanto, eu fiz aqui, é um exemplo de um contraste polinomial com 5 níveis, portanto é sempre n-1, portanto vai ser então o contraste linear, o quadrático, o cúbico e o de quarta ordem. Portanto, são estes os contrastes que ele vai avaliar, que o software vai avaliar, para ver qual deles é que tem o melhor resultado. Portanto, em vez de utilizar este aqui, o contraste de soma nula, vou utilizar então os contrastes polinomiais. Então vejo que os resultados na ANOVA, vejo que o contraste linear é significativo, o que quer dizer que eu podia de facto aproximar aquele valor por uma reta, mas este resultado fica muito mais interessante se eu utilizar então os contrastes quadráticos, tal e qual como indicava a figura, tinha a indicação que podia ser aproximado por uma forma quadrática. Já no caso do cúbico, ainda a ordem 4, vemos então que os resultados já não são significativos. E, portanto, de facto, os contrastes quadráticos aqui vão permitir obter mais informação, então vão tornar o modelo mais sensível a estes resultados. Agora vou-vos apresentar um desenho fatorial por blocos, ou seja, quando eu tenho mais do que um fator de amostras independentes, mas que este fator é replicado, um deles é replicado ao longo do tempo, e portanto muitas vezes então designa-se por desenhos randomizados completos fatoriais, que é para dar então aqui um nome que estou a utilizar, então pelo menos 2 fatores de amostras independentes. Vamos supor que eu tinha então numa experiência no laboratório, utilizou-se 2 fatores, o tratamento, que era constituído por 2 grupos, a experimental, que tinha então 3 semanas, o resultado final de 3 semanas,
de uma dieta rica naquele composto, BHA, e ter um grupo de controle. E tinha então 4 tipos de raça de ratinhos utilizados em laboratório: AJ, 129, OLA, NIH, etc. E para cada combinação utilizou-se um rato diferente e a variável dependente foi o valor de uma enzima do fígado. Como eu estava a dizer, em muitas situações o mesmo sujeito não pode ser utilizado em mais do que uma das condições. Neste caso, então, era preciso que, quando terminasse a experiência, que o rato de laboratório morresse e, a seguir, fizesse uma autópsia para avaliar qual era o valor dessa enzima no fígado. Esta experiência foi repetida 3 meses depois, ou seja, o fator tratamento experimental controle foi repetido 2 vezes. Uma no momento 0 e depois, passado 3 meses, foi novamente repetido. Portanto, eu vou ter algo deste género, em termos de tabelas eu posso ter algo deste género, tenho o bloco 1, que é o tempo 0, o bloco 2, que é o tempo de 3 meses. Em cada um destes blocos eu tinha um grupo experimental e um grupo de controle, um grupo experimental e um grupo de controle, e o sujeito que está nestas células é um sujeito sempre diferente. Mas novamente eu vou considerar aqui, então, que eu tenho aqui 2 fatores, portanto o fator tratamento, o fator raça, daquele de rato de laboratório, e vou ter agora aqui 2 blocos, o bloco do tempo 0 e o bloco dos 3 meses. Portanto, o modelo matemático é idêntico a uma nova de 2 fatores, mas agora vou incorporar o bloco. Tenho aqui então a influência do bloco, mais o fator A, mais o fator B, mais a interação do fator de A por B, mais o tal erro aleatório. A nível dos resultados, nós podemos ter aqui o gráfico da interação, o gráfico de profile plot. Vejo que aqui há uma das linhas que cruza as outras e, além disso, vejo que quando eu tenho aqui o fator de tratamento, que a variabilidade entre as linhas é muito maior de quando comparado com a variabilidade dentro deste controle. O que quer dizer que, muito provavelmente, existe aqui um efeito interativo, como vimos numa ANOVA de 2 fatores. Veja então que aqui o bloco é significativo, portanto quer dizer que o resultado dos 0 meses é diferente dos resultados dos 3 meses. Não era suposto que isso acontecesse, neste caso, nesta experiência, não era suposto que isso acontecesse, porque eu estava a replicar exatamente nas mesmas condições, portanto eu não estava à espera que houvesse um efeito de bloco, aconteceu. Quer dizer então que a experiência que foi replicada aos 3 meses aconteceu alguma coisa para não dar o mesmo resultado, e pode ser perfeitamente ter o facto de ter utilizado animais diferentes, pode ter acontecido isso, é isso que podemos estar aqui a ver. O caso do fator 1, que é então o fator da raça, porque aqui os graus de liberdade é 4 menos 1, portanto é 3, eu tinha 4 raças diferentes. Vejo que o resultado não é significativo, mas está lá muito próximo do valor do alfa de 0,05. O fator tratamento é diferente, quer dizer que os resultados do controle são diferentes do resultado do grupo de tratamento, como nós já estaríamos à espera, e a interação é significativa. Não é muito significativa, o resultado está relativamente próximo do valor do alfa, mas mesmo assim, então, podemos ver aqui que há aqui esta que está aqui, que tem um comportamento diferente das outras todas. Mais ou menos as outras todas têm um comportamento, eu não diria paralelo, porque elas estão a aumentar. Portanto, ao longo, quando eu vejo no grupo de controle, as diferenças estão a aumentar, portanto, não é bem uma situação paralela. Mas, neste caso, vê-se aqui que este grupo, esta raça que está aqui, tem um comportamento muito diferente das outras. E, portanto, então, vamos então a normalidade dos resíduos. Vamos então ver o resultado. Eu não apresento aqui o resultado, mas julgo que não houve nenhum problema na normalidade dos resíduos. Finalmente, podemos pensar em quadrados latinos. Quadrados latinos é numa ANOVA por blocos,
em que até agora, peço desculpa, vou repetir um bocadinho, até agora, à nova por blocos, os blocos eram considerados vetores, de outra maneira. Só estavam ou nas linhas ou nas colunas, não estavam simultaneamente nas linhas e nas colunas. Quando isso acontece, então nós passamos a ter blocos, quer nas linhas, bloco, quer nas colunas. Então, quando o nome do desenho experimental desse género dá-se o nome de quadrados latinos. Portanto, o quadrado latino é quando nós vamos ter, de certa maneira, uma ANOVA de dois blocos, o bloco linha e o bloco coluna. Além disso, podemos ter ainda um terceiro fator, que é o fator da experiência que nós queremos estar a analisar, o fator tipo de tratamento ou algo assim do género. Portanto, os quadrados latinos envolvem, entre aspas, ter três fatores: bloco coluna, bloco linha e o fator de tratamento. Podemos ter mais, obviamente, a partir daqui podemos ter muito mais fatores. Podemos ter o fator de tratamento, o fator género, etc. Vamos supor que cada bloco tinha 4 tratamentos diferentes, A, B, C, D, e a experiência tinha 4 blocos. Vocês vão ver que, neste caso, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Portanto, para os quadrados latinos funcionarem, o número de linhas do bloco 1 tem que ser igual ao número de colunas do bloco 2. Então, vamos ver que nós tínhamos aqui, para cada combinação destes dois blocos, era atribuído um tratamento, e neste caso, para o bloco 1, aqui no bloco 1, a ordem dos tratamentos era B, C, D, A. Portanto, de certa maneira, os indivíduos iriam percorrer estes tratamentos em tempos diferentes e a ordem do bloco 1 iria ser B, C, D, A. Até aqui não há nenhum problema. Vemos que no bloco 2 a ordem dos tratamentos seria A, D, C, B e assim sucessivamente. Se vocês repararem, nas linhas, a ordem, o tratamento nunca é repetido. Mas no caso das colunas, o tratamento aqui, por exemplo, na coluna 1, aparece 2 vezes. Vamos ver isso melhor no segundo slide que eu vou apresentar aqui. Portanto, aparentemente o problema das linhas parece estar resolvido. Isto é, nas linhas nunca é repetido o mesmo tratamento. Mas nas colunas isso não acontece. Em várias colunas há um tratamento que é repetido. Eu quero dizer que há um tratamento nas colunas que nunca aparece. Ok? Por exemplo, aqui no bloco 2 nunca aparece o tratamento A, aqui nunca aparecia o tratamento D, e assim sucessivamente. E, portanto, aqui, de certa maneira, nós temos um problema quando nós não tivermos cuidado, de certa maneira, a sortear os blocos. E, portanto, este exemplo que eu acabei de dizer não é um quadrado latino. Um quadrado latino, de certa maneira, não pode haver nem sequer repetição nas linhas e também não pode haver repetição nas colunas. Dessa maneira, o quadrado latino garante o quê? Garante, se eu estiver a estudar o bloco linha, os tratamentos são todos diferentes. Se eu estiver a estudar o bloco coluna, os tratamentos também são todos diferentes. E, portanto, de certa maneira, ele não vai aqui haver o viés, o enviesamento dos resultados que nós estávamos a ver no quadrado anterior. E, portanto, os quadrados latinos, de certa maneira, uma das maneiras mais fáceis de fazer um quadrado latino é sortear a primeira linha e depois fazer escadinha. Portanto, reparem que o valor D que estava aqui na linha 1, coluna 2, passou a estar na segunda linha, coluna 1, ou seja, ele está na sua diagonal, o bloco A também está na sua diagonal, o bloco C também está na sua diagonal e assim sucessivamente. Ok? Portanto, então, se tiverem dificuldades em gerar quadrados latinos, geram a primeira linha e depois fazem a técnica que eu estou-vos a explicar. Portanto, o D vai passando desta forma, este B que está aqui vai passar aqui para o fim, e depois fica aqui na posição 3,3 e depois na posição 4,2. Dessa maneira, reparem, nunca há uma repetição de tratamentos e também nunca há uma repetição quer nas linhas, quer nas colunas. E, portanto, este desenho, do ponto de vista estatístico, é superior porque, novamente, reduz a variabilidade e também reduz o enviesamento que nós podíamos ter. E, portanto, este tipo de quadrados latinos são muito utilizados, principalmente em farmacologia, por exemplo. Em farmacologia é um desenho que é muito utilizado. O modelo matemático é dado, então, por esta forma. Portanto, é o bloco
linha, bloco, coluna, mais o fator de tratamento. E o exemplo que eu vou mostrar é um estudo de bioequivalência. Portanto, mostrar então que os fármacos têm um comportamento idêntico entre si. E, portanto, de certa maneira, o que é que foi utilizado aqui? Portanto, neste caso, foi utilizado o bloco coluna, representa o período, representa o tempo, o bloco linha representa o sujeito, portanto, neste caso, então, representa o sujeito, e o tratamento é aquilo que aparece dentro daquela matriz. Portanto, o tratamento, vou utilizar aqui, neste caso, ainda não sei bem a experiência, portanto, o número de tratamentos vai ter que ser igual ao número dos períodos. Portanto, neste caso, cada tratamento vai corresponder a um período. Se não houver um carry-over effect, isto é, se a janela do washout period for suficientemente grande, então os quadrados latinos podem ser utilizados. Se nós suspeitarmos que existe um carry-over effect, então o modelo matemático não podia ser este que aqui está. Tínhamos que modelar também a existência de um efeito que passava de um tratamento para o outro tratamento. Mas neste caso aqui nós estamos a assumir que o washout period foi largo o suficiente e, portanto, não há razões para duvidar que haja uma contaminação dos tratamentos. Portanto, aqui neste caso, muitas vezes também são designados por desenhos cruzados, crossover designs. Portanto, muitas vezes, então, este tipo de desenho, podemos dizer então que um crossover é um caso particular de um quadrado latino. E então, no caso de haver o carry-over, então o modelo apresentado teria que ser ajustado para respeitar este carry-over do efeito de um tratamento A no tratamento B. Muitas vezes o que se faz é saber qual foi o tratamento anterior. Portanto, nós tínhamos uma nova variável no modelo que me ia indicar qual era o tratamento que estava anteriormente. Neste caso, então, um exemplo, vamos testar aqui a bioequivalência de 3 formulações no fármaco. Solução A tem uma determinada solução, é em líquido, o B é em comprimidos e o C é em cápsulas de um determinado fármaco. Portanto, se eu tenho 3 tratamentos, tenho que ter 3 períodos de tempo e vou ter que ter para um quadrado latino, que é sempre uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, vou ter que ter pelo menos 3 sujeitos. 3 ou múltiplos de 3. Portanto, num quadrado latino, o resultado também seria correto se eu utilizasse 3 ou blocos de 3 sujeitos. Portanto, tinha que ser múltiplos de 3. A variável dependente é a concentração, é a área debaixo da curva da concentração do fármaco. Esta concentração debaixo da curva, vale a pena perceber também aqui um bocadinho, de como é que eu obtive este valor. Este valor foi obtido através de amostras sanguíneas obtidas a cada 30 minutos durante 4 horas. Portanto, eu vou determinar uma curva A ou C, uma espécie de uma curva logarítmica, e que eu vou determinar, agora disse uma curva logarítmica, sim, sim. Portanto, é uma concentração plasmática, portanto é uma curva que tem um aspecto de ser um logaritmo, e que eu fui medir o tempo zero, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, e essa área que está debaixo dessa concentração plasmática, que é a área que está debaixo da curva, então o valor dessa área foi então calculado e é esse valor que é transposto para o modelo estatístico. Ok? E portanto eu posso ter então aqui um quadrado latino que tem aqui um período, tem aqui o sujeito e tem aqui a ordem porque foi sorteado os tratamentos. A, B, C, reparem que o B passou para aqui, o C passou desta posição para esta e depois para esta, o A aparece agora deste lado, então reparem que quer nas linhas, quer nas colunas, não há uma repetição do tratamento. A nível dos resultados, eu fiz aqui os resultados a nível do período, a nível do sujeito, e vemos então que dependendo dos tratamentos, temos aqui algumas variações que nós podemos aqui observar. Como o indivíduo só foi um indivíduo, só estou a medir aqui um indivíduo em cada uma destas situações, é óbvio que o resultado é sempre um pouco dependente do sujeito que está a ser medido. A nível dos resultados da ANOVA, eu posso avaliar que
Não há diferenças entre sujeitos, não há diferenças entre períodos e não há diferenças entre tratamentos. É óbvio aqui que o responsável disto é pelo facto de só termos utilizado n igual a 1, ou seja, um sujeito. Apesar de nós vermos que as curvas são diferentes, as curvas aqui são diferentes, e estes resultados não é suficiente para serem significativos, porque a dimensão da amostra é muito, muito, muito reduzida. Mas há experiências feitas neste sentido. Portanto, é óbvio que, neste caso, os resultados não são significativos, porque os resultados não são, as diferenças que a gente observa nestes gráficos não chegam para ser significativas. Mas eu estou convencido que, com este comportamento que nós estamos aqui a ver nos sujeitos, se nós tivéssemos mais sujeitos diferentes, mais sujeitos na nossa experiência, iríamos verificar se este comportamento desta linha azul foi um caso à parte, ou então se de facto nós tínhamos aqui resultados diferentes. Portanto, reparem que o sujeito 1, aqui no tratamento B, tem resultados muito diferentes do tratamento B e do tratamento C. Quando a gente analisa o período, vemos aqui que quem esteve no período B no tratamento, portanto, no segundo período, vê que o tratamento B tem resultados muito diferentes destes aqui. E, portanto, aqui também, como eu disse, a dimensão da amostra é um bocado reduzida e, portanto, às vezes não é possível observar se estes efeitos iam ser significativos ou não. Portanto, aparentemente, com base nesta amostra, eu diria que os três fármacos são bioequivalentes. Ou seja, independentemente da formulação que é dada aos pacientes, o resultado, do ponto de vista estatístico, é idêntico. Novamente, não torna a frisar, a dimensão da amostra aqui pode ter tido um papel muito importante ao disfarçar aqui alguns resultados. Posso fazer comparações múltiplas para o fator de tratamento, geralmente faço as comparações múltiplas para o fator que não é o bloco, e portanto vê-se que não há diferenças entre os tratamentos. E portanto, o número de sujeitos, como eu tinha dito, para uma um quadrado latino de ser eficaz, tem que ser em blocos de 3. Portanto, seriam 3, 6, 9, 12 sujeitos, etc. E, portanto, com este slide termino o desenho randomizado por blocos. Eu penso que não tenho mais, tenho aqui apenas o caso, já estava a esquecer do caso de quando nós temos blocos aleatórios. No caso temos blocos aleatórios, tal e qual como acontecia numa nova de amostras independentes com níveis aleatórios. O bloco não é fixo, portanto o bloco tem uma distribuição associada a ele, e como tem uma distribuição associada a ele, a análise vai ser um pouco diferente daquela que é feita de uma nova de efeitos fixos, ou de uma nova por blocos de efeitos fixos. Estamos aqui a ver então que o valor da variância da variável dependente vai ser dado pelo valor da variância dos blocos, mais o valor da variância dos resíduos. E, portanto, tenho aqui os resultados, mas eu não vou, neste momento, o objetivo fica apenas para o vosso conhecimento, que era possível fazer isto com a nova de blocos aleatórios. Vocês têm o código e, portanto, vocês podem agora observar os resultados aqui que estão apresentados no PowerPoint. Mas nesta disciplina o objetivo é não entrar com muito detalhe nos blocos aleatórios, só para dizer que sim, que existem e que era possível calcular, mas não vamos entrar com muito detalhe sobre isso. E pronto, este é mesmo o meu último slide. E pronto, obrigado por terem assistido a este vídeo sobre a ANOVA por blocos. Se tiverem dúvidas, podem utilizar a caixa do YouTube para colocar dúvidas, ou então mandar um e-mail para mim. Não se esqueçam que depois da aula prática vai incidir novamente sobre isto, onde vamos trabalhar então o código R que permite a obtenção destes resultados. Sem mais nada a dizer, então, despeço-me de todos vocês.